Vamos lá. Oi, gente bonita! Bem-vindos ao Espiritual Cast. Eu sou a Arlete Cantamburlo. E eu sou o César Teles, pessoal. E Arlete, hoje eu tô um pouquinho ansioso, animado, intrigado com esse tema, menina. Eu acho que a gente buscou aí um assunto que vai dar pano pra manga, viu? Não é, amado? Hoje nós estamos aqui, olha, vamos navegar por lugares sombrios. Vamos entrar ali e entender o que é essa abençoada dessa sombra. Vamos entrar na carta da lua, da sacerdotisa e outras tantas que trazem essa informação aí para os estudantes de tarô entenderem onde nós vamos pisar. Só que para isso a gente pediu ajuda, né, César? Por favor, eu não daria conta de fazer isso sozinho, não. Nada como a gente ter pessoas que passam a vida estudando um assunto e trazer aqui para a gente ter essa elucidação. Então, vamos chamar para estar aqui com a gente a nossa convidada, a psicóloga Luciana Campos, que vai contar para a gente o que é essa sombra e como a gente pode transformar, usar esse potencial ali a nosso favor, ao invés de nos sabotar. Vamos lá conversar com a Luciana. Oi, gente. Oi, Lu. Obrigada, Elete. Obrigada, César. Obrigada pelo convite. Adoro esse tema da sombra, né? A sombra que faz parte da vida da gente. Acho que a gente vai ter um podcast bem interessante. Hoje estou muito feliz pelo convite de vocês. Muito obrigada pelo carinho, viu? A gente aqui está muito feliz de ter você aqui, porque conforme a gente estava conversando, né? A gente, né, nesse mundo aqui esotérico, espiritual, principalmente nesse canal que é dedicado a estudantes de tarô, as pessoas acabam se deparando muito com esse conceito de sombra. A gente tem, inclusive, baralhos, decks que são a luz e a sombra no mesmo deck, né? E aí as pessoas acabam deduzindo do que está se falando, mas não... mas fica naquilo, sabe? Então, eu acho tão importante essa informação, né? E aí o César sugeriu você, eu acatei, achei lindo. Mas fala um pouquinho de você, qual que é a tua formação, como é teu trabalho, se apresenta aí para o pessoal. Eu sou psicóloga, formada há mais de 26 anos, né? Mas, durante o meu curso, né, da faculdade, a questão da espiritualidade e de outras ferramentas, como os oráculos, sempre fez parte da minha vida, desde a minha infância. Eu venho de uma família muito espiritualizada, né? Então, eu não conseguiria ter só a psicologia, a ciência na minha vida. Eu precisava trazer mais ferramentas. Então, eu sou consteladora sistêmica também, então fui estudar as constelações familiares, trabalho com dança-terapia, ou seja, o corpo como fonte de informação do inconsciente e ressignificação do inconsciente. Faço um trabalho na Espanha, em Valência, onde eu vou todo ano para lá, e inclusive pela Faculdade de Psicologia Social. Né? Então, assim, é bem interessante. Tenho bastante bagagem, muitos atendimentos individuais, muitos atendimentos grupais, muitos trabalhos corporais. Trabalho lindo que você tem, Lu. Obrigada. É muito bom, é muito bom. E é muito bom a gente saber que cada vez mais está sendo valorizado, né, esse campo, esse trabalho. Cada vez mais as pessoas realmente estão conscientes de que a gente precisa se olhar, né? Que a gente precisa se autoconhecer, que a cura começa aqui, né, dentro da gente. Então, eu acho lindo. E eu acho também... Eu sempre digo, né, nós somos dimensionais, nós não somos unidimensionais, né? Então, eu sempre falo isso. A gente tem um corpo, nós temos uma mente, nós temos emoções, nós temos um espírito. Se eu não olhar para o ser humano dentro dessa integralidade, eu nunca vou estar trabalhando esse ser de forma integral de verdade. Claro, com certeza. Então, é claro que muitas vezes não é fácil a gente ter esse olhar, mas é dessa maneira que eu enxergo o ser humano. A
partir daí, esse olhar tem que ser voltado para mim também, né? Entender as minhas dimensões. De qual dimensão eu estou falando? E de que essas dimensões elas estão integradas em mim. Né? Então, eu vejo a espiritualidade, o oráculo, ou as ferramentas que vêm dessa dimensão da parte humana, precisa estar junto com o processo de autoconhecimento, precisa fazer parte do processo de autoconhecimento. Né? Então, um dos teóricos que eu mais gosto, que é o Jung, e o Jung tem um livro chamado Jung no Tarot, porque ele acreditava nessa junção da espiritualidade com os processos psíquicos. Então, e ele faz também um trabalho, agora eu não vou lembrar, do Richard Willett, se ele faz só a introdução, eu sei que eles têm alguma coisa em comum também para estudar o I Ching, né? Tem um livro sobre o oráculo chinês também, o I Ching, do Jung. Enfim, nós somos fãs do Jung aqui também, né, César? Eu sou suspeito. Então, conta pra gente o que é essa tal dessa sombra que a gente vai falar. Por quê? Eu vejo que também tem outros autores que trazem conceitos diferentes da sombra, né? Que a gente estava também comentando. A gente vai pegar o Deepak, que ele traz um aspecto. Eu tenho um livro do Gasparetto, e aí que ele fala da sombra, mas ele fala muito da sombra como um poder a ser usado. Ele coloca um enfoque muito diferente, tá? Até do Jung mesmo. Então, ele fala que na sombra está tudo aquilo que não está na luz, quer dizer, tudo aquilo que a gente não enxerga. Então, é quase que o inconsciente inteiro que ele coloca como sombra, né? Mas, então, é isso. Bora lá definir do que nós vamos falar aqui. É que eu acho que, assim, o que é sombra para mim? Eu acho que eu sempre parto do princípio de que tudo é uma questão de perspectiva. Cada teórico que escreveu aí sobre sombra, ele pegou uma perspectiva da sombra. Ela não deixou de ser a mesma sombra. Só estamos olhando com óculos e de uma posição diferente. Tá? A sombra é a mesma, o objeto é o mesmo. Só olharam para ela de perspectivas diferentes. De outro ângulo. Então, para mim, sombra é sombra, ponto. A palavra por si só já define sombra. O que é sombra? O que é sombra para mim? Ou o que é sombra para vocês? É simplesmente aquilo que não está na luz, né? Que não está na luz. A definição literal, né? É quando eu tenho um objeto, esse objeto vai tampar a luz e aí ele vai projetar uma sombra. Né? Então, aqui tem menos luz do que aqui, né? Aqui vai estar mais escuro, vai estar mais... Né? Na penumbra. E acabei lembrando, sabe do que? Do Peter Pan, daquela história de terem roubado a sombra dele, ele viver atrás da própria sombra, né? É interessante, né? Por que ele ficou atrás da própria sombra, né? Porque a sombra faz parte. Então, o Jung define sombra, e aí ele traz esse aspecto da sombra como uma dualidade. Existe bem, existe o mal. Isso faz parte do lado sombrio. Existe luz, existe escuro. Existe a benevolência e a maledicência. Ele sempre traz a sombra como um contraponto seu, né? Mas o que diacho, né, que é essa sombra? Sombra, ela faz parte, muitas vezes, de aspectos da nossa... Aí eu vou falar em termos de personalidade. Aspectos da nossa personalidade que a gente quer esconder, que a gente não quer que seja visto, que a gente não quer que seja olhado, né? Por exemplo, a gente estava conversando um pouquinho no começo, né? Raiva. Sentimento de raiva. Ai, eu queria matar aquela pessoa. Eu queria socar a cara dela. Isso é um aspecto sombrio da minha personalidade. Né? Eu quero que ele exista. Isso é moralmente
socialmente aceito? Não, né? Você quer esconder para debaixo do tapete, não quer que ninguém saiba que você tem tanto ódio no seu coração, né? Você quer passar a imagem para o mundo que você é por equilíbrio e amor, né? Então, e é isso que o Jung traz. Então, o Jung traz o quê? A gente tem uma persona que a gente coloca para o mundo, que é o nosso ego. Eu sou uma pessoa paz e amor, mas existe um aspecto da minha personalidade que traz esse aspecto mais sombrio, mais cruel, que eu procuro esconder. E quando eu faço isso, o que acontece com a minha sombra? E a gente começa, acho que perder contato, né? Eu acho que ela se revolta. Ela se revolta. Eu acho que, meu, porque imagina, se alguém me esconde, eu acho que eu ficaria fulo da vida, gente. É. Então, se alguém te esconde, você vai gostar de ser escondido? Eu deixei de existir porque eu te escondi. Você deixou de existir porque eu te escondi? E o que Não. você Né? vai fazer porque eu te escondi? Fazer barulho, né? Para ser achado, você vai querer ser encontrado. E é bem isso mesmo que a nossa sombra faz, né? E vai aparecer ali nas horas mais impróprias, mais Então, absurdas. exatamente. E aí ela vai vir e ela vai vir com o quê? Com muita força, com muito potencial. E quando ela vem com esse potencial e com essa força, o que acontece comigo? Bom, as crises de raiva que a gente estava conversando pode ser uma delas, né? Eu acho que tanta coisa, né? Tanta coisa. Eu vejo muito assim, essa coisa das pessoas falando, entenderem que estão num processo de autossabotagem, enxergarem, e muitas vezes não conseguem, né, sair. Eu sei o que eu tenho que fazer, no entanto, eu não acho tempo, eu não acho condições, ou acaba que sempre boto de lado, nunca faço aquilo que eu realmente tenho que fazer para o meu crescimento, para o meu negócio dar certo. Nossa, gente, quantas e quantas histórias assim já não acompanhei nesses anos de taróloga, né? Você fala para a pessoa, não, olha, é só você fazer isso. E a pessoa arruma mil desculpas, né? Por que você não vai lá e não fala com a pessoa? Não, porque a pessoa não vai entender, porque não sei o quê, porque não sei o quê, não sei o quê. E acaba nem tentando, né? Exatamente, mas é uma tentativa de esconder, né? Eu preciso me esconder a minha sombra. Eu não posso deixar ela vir. Sombra, eu acho que quando você trouxe um pouco na questão do Gasparetto, de ele trazer a sombra como um potencial humano, é porque eu também enxergo a sombra como um potencial. Ela é um potencial de crescimento, ela é um potencial de transcendência, ela serve como potencial de evolução, né? É. Então, quando eu nego a minha sombra, eu nego meu potencial de crescimento, eu nego meu potencial evolutivo. Total, né? A gente não ninguém estava falando da raiva mais uma vez, que a gente vai esconder que está com raiva porque não é socialmente aceito. De fato, né, gente? A gente vai ter que achar uma forma de integrar essa raiva, de transformar essa raiva em algo que seja produtivo e não sair socando a cara de todo mundo, porque isso também não vai ter sentido, né? Só que ao mesmo tempo tem hora que você precisa socar sim, porque senão, ou dar um berro, porque senão você não sai de uma situação abusiva, ou o outro não. Então não dá para falar que a raiva é sempre ruim, né? E toda vez que a gente fala de raiva, eu lembro do arcano carro. Por quê? Ele é o que expressa essa história da raiva, né? Mas através do quê? Da energia da conquista. É a força que vai fazer você domar os tuas esfinges, né? No caso do tarot do Rider-Waite, e botá-las alinhadas para chegar a um objetivo. É a mesma energia da raiva, que é a coragem, que é a ousadia, que é uma série de outras energias, né? Então, na hora que você bota na sombra, sem querer, você também bota a luz daquilo na sombra, né? Você também perde a luz. Você bota na sombra a tua raiva, então a tua coragem, a tua ousadia, a tua capacidade de falar não para aquilo que você não quer na sua vida. De se posicionar, de dar limite. Tudo vai junto com a sombra. Exatamente. Então, assim, esconder a minha sombra, ou
fugir da minha sombra, ela vai muito mais me trazer malefícios do que benefícios. A sombra faz parte. Então, o primeiro passo, a gente precisa aceitar a sombra. Eu preciso aceitar que eu tenho o meu lado sombrio e que ele faz parte de mim. Né? Você estava falando das cartas do tarô. Eu costumo dizer que vamos pensar em alguns sentimentos sombras, né? Raiva, medo, tristeza, Inveja. Inveja, ciúme, enfim, tem vários sentimentos sombras. O sentimento por si só, se eu pegar, vocês trouxeram aí a carta do tarô, se eu pegar uma carta de tarô sozinha, ela sozinha, sem um contexto, ela não é boa ou ruim. Sim. Ela só é uma carta, né? Eu costumo dizer que os nossos sentimentos é a mesma coisa. A raiva, o medo, a tristeza, ele não é bom ou ruim. Depende de onde ele é colocado. Eu posso ter tristeza boa e posso ter tristeza ruim. Então, a mesma coisa a sombra. Se a tristeza faz parte do meu lado sombrio e eu não trago ela, eu posso colocar minha sombra no lugar que vai me dar benefícios, mas eu posso colocar minha sombra no lugar que vai me trazer malefícios. Isso aí é muito interessante. Isso foi uma coisa, voltando aí falar do Gasparetto, né? Porque eu estudei muitos anos com ele, né? Ele acaba sendo uma referência constante na minha vida. Ele fala, né, isso muito, que os sentimentos, eles não são bons ou ruins, mas eles têm função. Assim, tudo que você tem função, né? Então, se você tem um fígado, ele faz uma determinada coisa dentro do teu organismo. Se você tem um chakra no teu campo energético, é porque ele tem uma função. E se você tem sentimentos, cada um tem uma função. E ele vai ser... Não existe ele ser bom ou ruim, né? Então, a própria raiva que a gente estava falando, a gente considera ruim porque foi classificada assim. Exato. Né? Porque é o moralmente aceito. Né? A inveja, que eu acho que é um dos mais... Nossa, ninguém consegue assumir que tem inveja, gente. É um negócio desgraçado. Né? É difícil, né? Você faz, não, eu vejo, é uma inveja branca, não, é admiração. Não que a admiração não exista, sabe? Mas inveja branca não, né? Pelo amor de Deus. Sabe, realmente, eu tô vendo algo que eu quero na mão de outra pessoa, eu quero ter também. Aquilo dói, inveja. Assume que tu tem inveja, sabe? Eu vejo... Eu dei esse exemplo nesses dias que eu estava esperando um Uber e passou uma moça com um carro igualzinho que eu queria. Aí eu fiz, eu queria esse carro, mas é por isso eu fui lá e falei, sabe, fui tratar mal a moça, ou eu mandei uma energia ruim para ela. Não, o que você... Tomei consciência aqui que eu vi o carro e falei, também quero. Mas, não, se eu quero, o que eu vou fazer com isso? Né? Então, eu vou trabalhar para ter... Esse sentimento de inveja, o que faria com você? Esse sentimento de inveja admitido. Eu quero esse carro. Eu desejo esse carro que ela tem. O que ele pode provocar em você? É a tua sombra. Mas o que ela provoca em você? Então, se eu quero de verdade, então eu vou me organizar para ter, eu vou guardar dinheiro para comprar, eu vou fazer, né? Por onde? E mais, tem hora que eu olho e falo, eu queria, mas eu falo, dá tanto trabalho, não vale a pena, não quero mais. E pronto. Sabe? Né? E pronto, sabe? E é isso. E aí você acaba usando. Eu acho a inveja, cara, um negócio extraordinário para a gente conhecer nossas frustrações. Cada vez que você sente inveja, tem uma frustração por trás. E aí você pode olhar para essa frustração. E às vezes é uma coisa que nem vale a pena. Você está ali com aquilo guardado, quando você para pensar, você fala, não, mas isso aqui eu quis lá atrás, agora não tem mais sentido. Né? Larga para lá. Né? E da próxima vez que você vê a situação e você diz, não quero mais isso, não. Tá tudo bem. Então, o que acontece? A sombra te ajudou a trazer consciência.
aumenta a minha consciência sobre mim, aumenta a minha consciência sobre os meus desejos, sobre aquilo que eu quero, sobre aquilo que eu sinto, né? Então, por isso a importância da sombra. Eu sempre uso o paralelo de que quanto mais longe da minha sombra, quanto você fica contra a luz, quanto mais distante você fica da sua sombra, maior ela fica. Sim. Quanto mais eu me aproximo da minha sombra, ela passa a ter o meu tamanho, ela passa a ser igual, ela passa a ser frente a frente comigo. Então, esse processo de você aceitar a sombra, primeiro é olhar, saber que ela existe, sim, ela está ali, ela é sua amiga, ela é uma ferramenta, né? E se aproximar dela, acolher essa sombra, é você ter um carinho muito grande por si mesmo. Porque esse é o verdadeiro processo de autoconhecimento. E, amiga, como isso é difícil, amiga. Porque você Exato. olhar o seu podre e falar, me amo assim mesmo, é para os fortes. Exato. Lu, eu queria comentar um caso contigo, que foi de uma cliente minha. É uma cliente que ela sofreu abuso sexual, tá? Na infância. Só que eu fui descobrindo isso ao longo do tempo, né? Eu depois fui pesquisar também, e tem algo que é fisiológico. Ela foi abusada, mas a fisiologia do corpo, ela sentiu prazer. E aí ela ocultou isso durante anos. Hoje ela já é casada, ela já tem um marido. E aí ela estava no mood de um relacionamento onde ela se sabotava muito por conta desse relacionamento. O que ela fazia? Ela traiu o marido. Mas ela traía de uma forma para que o marido descobrisse, para quando o marido descobria, ele punia ela, ele batia nela. E aí eu fui vendo nas cartas, meu Deus, onde é que tá isso? Onde é que tá isso? E aí, qual foi o link que eu fiz, né? Ela se culpava até hoje por esse abuso lá atrás. Ela se culpava até hoje por esse abuso lá atrás. Como que aconteceu isso? E ainda assim, conscientemente, obviamente, eu senti prazer. E aí depois eu comecei a analisar que eu atendi outros clientes que também foram vítimas de abuso e em algum momento da vida deles, eles estavam indo por um processo de vício, sabe? Ou vício sexual, ou um vício de drogas. Lu, isso pode ter uma relação, melhor, tem uma relação direta com a sombra também? Autopunição, né? Quando a gente busca a dor, eu tô buscando. A dor gera um prazer, a gente sabe disso dentro da psicologia. A dor gera um certo prazer. Por isso que tudo tem que ter equilíbrio, né? Dor na nossa vida, ela é salto, ela é aprendizado. Mas a partir do momento que ela é distorcida, que ela ganha uma conotação diferente, ela pode trazer de novo, nada é bom ou ruim, depende de onde eu coloco isso, né? Sim, tem uma conexão em relação à culpa. Eu me sinto culpada muitas pessoas abusadas sentem culpa pelo abuso. Às vezes não é nem na relação do prazer que sentiram, mas de se sentirem responsáveis por aquilo. Então, eu fui responsável pelo meu abuso. Uma criança eu fui vítima de abuso, né? Durante dos 6 aos 10 anos de um tio. Então eu sei como é que funciona exatamente a cabeça da criança, né? Não falo só como psicóloga, tem um lugar de fala. Então esse abuso ele te gera uma culpa. Ele fala assim que eu fiz alguma coisa para ter sido desejada desse jeito. Eu fui responsável por aquilo. Eu acho que o próprio abusador coloca isso, não coloca? Eu penso que muitas vezes eu não posso falar de cátedra, graças a Deus eu não passei por essa experiência, mas também tive muita oportunidade de conversar com pessoas que passaram. A impressão que eu tenho é que a manipulação do abusador para conseguir que até que a criança fique calada, que ele passa por essa história de falar para a criança que meio que a culpa é dela. Ou que se ela falar para a mãe e para o pai, ela vai ser punida, ela vai ser castigada, né? É um negócio... Mas mesmo quando o abusador não fala, Alete, a gente fica.
ele nunca disse, não fale para os seus pais, mas eu tinha consciência que se eu falasse para os meus pais ficariam chateados. Eu não queria chatear os meus pais. Eu não queria que meus pais ficassem decepcionados, nem comigo, nem com ele. Que loucura, né? Entende? Então, só que existe culpa. Aí vai um processo bem mais complexo, né? Mas quando eu me livrei quando eu encarei o abuso de frente, quando eu encarei isso de frente, quando eu superei, foi quando eu olhei para ele de verdade. Disse, eu odeio essa pessoa. Eu odeio você com todas as letras. Mas eu não podia sentir ódio, né? Não podia sentir raiva. Eu era menina boazinha. Como é que eu vou sentir raiva? Eu tinha que perdoar. Aí eu vou falar, perdoar, não vou. Eu quero ter raiva de você. Eu tenho o direito de ter raiva de você. Né? Então, eu deixei essa minha sombra vir, essa minha raiva, essa minha ira, desejar a morte de alguém, né? Moralmente, isso é horrível. Mas eu me permiti desejar a morte daquela pessoa. Sim, né? Até porque você precisa vazar esse sentimento para depois você conseguir perdoar. Agora, perdoar para quê? Para você ficar bem, não para o outro. Exato. Não, perdão é para a gente, o perdão não é para o outro. Mas se eu não tivesse deixado essa sombra vir à tona, e sim, eu posso ser perversa de desejar a morte de alguém, sim, eu sou vingativa, são sombras, percebe? Perversão, vingança. Eu não teria me curado disso. Com certeza. Né? É muito interessante. Eu abracei a minha sombra. Eu olhei para ela, eu falei, você está aqui, você existe, te abraço. Você faz parte de mim, sim. Você é uma parte minha, te reconheço, te dou espaço. E a partir do momento que eu fiz isso, ela não quis mais ocupar lugares onde ela não tinha que estar, né? Porque essa sombra extravasava para quê? Para outros lugares. Mas o lugar dela era com aquela pessoa. Só que nisso ela acaba ela quer aparecer, né? Ela quer ser curada. Uma vez eu li em algum lugar isso, que a sombra ela fica procurando ser vista para ser curada. Então, quanto mais força você faz para escondê-la, mais força ela vai fazer para aparecer. Porque ela quer ser curada, ela quer ser vista, ela quer, né, ocupar o lugar dela de direito. Né? Ela quer fazer parte. Né? Ela tem parte. E chega uma hora que a gente consegue integrar a sombra inteira, ou a gente vai ter sombra, mesmo que faça terapia pro resto da vida, Luciana. Chega uma hora que a sombra faz parte do processo evolutivo, então ela vai estar sempre presente. Né? Sempre ela vai estar lá. Ela sempre vai estar lá. O que acontece, o que eu digo, é que a gente revisita as nossas sombras. Então, eu falo que o nosso processo evolutivo é uma espiral. É uma espiral. Então, o que acontece? A minha espiral sombra ascendente, né? Ascendente. Você vai cada camada, você vai subindo. A sombra está aqui, certo? Então, eu estou aspiralando, eu estou evoluindo, eu bato na minha sombra. Ela vai gerar um nível de crescimento, eu estou subindo. Aí eu vou de novo, bato na sombra. Então, ela vai ajudando a espiralar e a gerar esse nível de transcendência, de crescimento. Né? Então, ela vai estar presente sempre. Faz parte do humano. Faz parte de estar do processo. Do processo. Eu acho que talvez chegue uma hora em que a gente faz mais as pazes com ela, né? Que ela já não precisa bater tão feio na gente, né? Exato. Exatamente. Né? E uma coisa interessante, criança tem sombra. O que vocês acham? Você acha? Eu acho que sim. É porque eu já peguei a colinha, né? Olha, você pegou a colinha e eu tenho filhos. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Criança tem muita sombra. Porque também... Aí eu fico em dúvida, Lu. Porque, veja bem, ok, a criança ainda não tem, muitas vezes, né, principalmente quando ela é mais novinha, esse senso crítico que a gente tem.
Por exemplo, eu estou com raiva de alguém, eu sei que eu não posso expressar isso da forma que eu queria, dando um chute no saco dessa criatura, quando eu estou em sociedade, quando eu sou adulta. Agora, quando eu sou criança, eu sinto vontade de bater no irmãozinho, eu vou lá e meto a mão na cara dele. Entendeu? Ainda mais que eu era mais velha, né? Maior que eles. Depois eles me passaram e me ferrei. Mas enquanto eu era pequenininha, assim, que eles eram menores que eu, coitados dos meus irmãos. Mas Ariana. Eu penso que a criança vai ter uma coisa da Arlete falando mais alto. Gente, meu lado ariano me pega, viu? Mas eu curto esse lado ariano, sabe? Eu aprendi muito justamente a ressignificar esse lado da raiva, esse lado sabe? E entender como ele funciona, porque eu tenho muita energia. Então, se eu não extravaso isso, se algo me enerva a ponto de eu não extravaso, eu seguro, cara, isso vai sair em outro campo. Às vezes eu fico doente, às vezes eu fico... Aí teve uma época da minha vida que eu tentei me educar muito a ser cordial, a não ter esse lado, sabe? Gente, eu fui entrando em depressão de novo, porque eu fui apagando, fui ficando doente. Aí eu falei, não, gente, eu tenho que achar um meio termo, não é engolir, eu tenho que achar um jeito de expressar as coisas assim, falar meus nãos e botar meus limites, mas talvez eu não precise de tanta violência, né, de estar tanto estouro. E aí eu descobri também esse lado de que às vezes você precisa, que tem hora que se você não berra, ninguém ouve. Aí a gente berra, a culpa é minha de ser louca? Não, a culpa é dele. A culpa é dele que não escuta. Eu falei, numa boa. Não é assim que eu deixei berrando. Eu falo, 1, 2, a terceira vez já é berrando. A culpa é minha? Não, ele que é surdo, não sou eu. Aí a sombra da Arlete falando, a sombra da Arlete. Não é sombra, não. Se é sombra, é um lado que me ajuda muito, porque... Exato. Então, é isso que a gente precisa desmistificar. Entender que a sombra, ela não é sua inimiga, ela é sua amiga. É isso que a gente precisa entender. A gente está falando aqui, porque, enfim, quando você foi convidado para falar sobre sombra, existem 1000 definições bonitinhas, vai ter definição bonitinha, mas eu acho que o público, não é isso que o público quer ouvir. O público quer na vida prática, quer saber como é que funciona isso. Na vida prática, podia vir aqui com um monte de definições bonitinhas sobre sombra, de que maneira que eu me espelho na sombra do outro, como essa sombra... Não é esse o propósito. Isso é o pior, né, Luciana? Nem entramos nesse tema. Como que a gente vê a nossa sombra no outro? Como que a gente faz esse processo de projeção, né? Isso acho que é o pior. Exato. Né? Então, assim, mas da forma prática, como é que eu lido com isso? Eu acho que às vezes as pessoas falam muito no conceito, esquecem de dizer, e daí? O que eu faço com isso? Né? Por que a criança tem muito menos de dificuldade de lidar com a sombra dela? A criança, ela vai se jogar no chão, ela esperneia, ela briga, ela tem inveja, ela vai lá e toma o brinquedinho do outro, entende? E a sombra não tem esse peso na infância. Não. Né? Claro que eu vou aprender a lidar com os meus sentimentos e com as minhas construções de uma maneira mais que facilite a minha vida. Mas a criança vai ser ensinada a negar a sua sombra. Isso é feio, isso não pode, isso é horrível. Olha que horrível você com inveja do amiguinho. Divide com o coleguinha, você está com ódio do colega, né? E tem que dividir. Dá um pedacinho para a colega, você está comendo aquilo assim, tudo. Dá um pedacinho uma ova. O colega que está com vontade. Um pedaço do meu chocolate. É isso mesmo. Né? Então, assim, aí você é educado a anular a sua sombra.
a fazer de conta que ela não existe, achar ela feia, achar ela horrível. Achar que ninguém vai te amar com aquelas características. Mas ela deixou de existir porque disseram para mim que ela é feia? Não, ela tá lá. Ela tá lá. Você continua não querendo dar um pedacinho pro colega, você queria o chocolate inteiro. Você continua querendo tomar o carro da amiga que passou de carro à toa, a força. Você continua tudo, né? Você continua não admitindo, tendo raiva de algumas coisas que te ofendem, né? E a gente falou dessa história da sombra aparecer, né? Como uma né? Com a gente mesmo, né? Tipo, o próprio exemplo que você deu, você viveu essa sombra do abuso, e aí você acabava, acho que, brigando com os homens com quem você relacionava, com os namorados, com o marido, e não era com eles que você queria brigar, era com o tio? Era uma coisa assim? Eu era muito inconformada nas relações, né? Eu sou canceriana. O canceriano, ele geralmente é muito família, mas aparecia o quê? Aparecia uma raiva, uma necessidade de brigar, de ser destrutiva. Dentro dos relacionamentos. Exatamente. É aí que tá. E aí eu lembrei dessa parte que a gente tem essa coisa de colocar a nossa sombra no outro, né? Que uma das ferramentas, vamos dizer assim, que, né, gente, já fizeram terapia pra caramba nessa vida também, vamos falar a real, né? Uma das ferramentas para lidar com a sombra, que eu acho que me intriga até hoje, assim, que eu tento usar muito, é quando algo me incomoda muito numa pessoa, é porque isso de alguma forma está dentro de mim, né? Então a gente vê os espelhos nos outros. Então, nossa, aquela pessoa me irrita porque aquela pessoa é sonsa, é isso, é aquilo, sabe, uma série de coisas. Não, peraí, tá te incomodando mesmo? Para que tá na tua sombra, né? É claro que quando a pessoa só incomoda, que realmente você não vai, sabe, sei lá, não bate, mas não te dá esse ódio, né? Você fala, ai, não gosto de chata, né? Não confio, porque já vi que ela mente mesmo. É normal, né? Mas aí você fala, veja aquele ódio, né? Mentirosa! Eu falo, opa, peraí, tá acomodando demais, tem alguma coisa em mim. Tem algo aqui em mim. Assim, né? Tô projetando a abençoada da sombra na pessoa, né? E, cara, às vezes é tão difícil a gente enxergar na gente, né? Que eu tenho esse processo. É muito difícil. De muito pouca aceitação em alguma coisa que realmente me dói, assim. Eu falo, onde que tá isso dentro de mim que eu não consigo enxergar nem ferrando que eu sou desse jeito. Imagina. Mas você acha que o que a gente enxerga no outro é o que a gente é? Não, eu acho que o que me incomoda demais, a ponto de me desestabilizar, tá tocando em alguma coisa dentro de mim que eu preciso enxergar, tá? Mas eu não consigo, muitas vezes, identificar que parte que está sendo tocada, o que é que está sendo tocado, em que sentido que aquilo, que lugar que aquilo me dói. Tá batendo em você. É porque eu vejo da seguinte maneira, eu não vejo, eu não gosto muito dessa coisa do espelho, que parece que o que está lá no outro é o que está em mim também. Sim, porque segundo Jung, a gente tem tudo, né? Tudo, todos os potenciais e todos os não potenciais. A gente tem tudo dentro da gente. Da mesma maneira que eu consigo ser intenso, eu tenho potencial de ser extremamente lento. Da mesma maneira, ele fala que você tem os dois. Né? Você tem tudo dentro de você, potencial. Mas, às vezes, a questão do espelho, eu só estou falando disso aqui no podcast, porque eu acho que as pessoas... Porque às vezes você fala assim, nossa, tô com ódio daquele assassino. Né? Não, você não é um assassino. Eu não sou uma assassina, mas eu teria coragem de matar numa situação ou num contexto.
e talvez o que esteja me incomodando não é porque eu sou uma assassina e eu sou perversa e gostaria de sair matando em série. Mas o que me incomoda é saber que eu tenho uma capacidade para isso, dependendo da situação. Faz sentido. Entende? Sim. Então, assim, só que as pessoas acabam levando literal. Se o outro é arrogante e prepotente, é porque eu estou incomodada porque eu também sou arrogante. Não. A gente está falando de autoconhecimento. O autoconhecimento passa por uma questão de auto-observação. Eu preciso observar, né? O que me incomoda naquela arrogância do outro? O que está me incomodando ali? O que bate em mim aqui? Sim, você está falando, não é tão. Esse espelho não é tão claro, né? Você tem que olhar as sutilezas, você tem que entender o que é. E é verdade essa história da capacidade de, por exemplo, uma coisa que me irrita muito são os déspotas, né? Que me incomoda demais. Aquela pessoa que dá ordem, aquilo é daquele jeito porque ela quer, mesmo que aquilo fuja de toda a lógica, né? Então, por exemplo, e aí a gente vai passar tanto por o porteiro que recebeu o poder da portaria, então agora é daquele jeito, fica nessa falta de flexibilidade, e até sei lá líderes mundiais ali que pegam, né, o país, o Hitler, que fez todo aquele movimento com toda aquela força dele, né, e que, claro, matou muita gente, foi horroroso e tal. Essa coisa desse comando que não te permite liberdade é uma coisa que me incomoda muito, sabe? Não que eu não acho que tem que ter uma hierarquia, que tem que ter um comando, a gente precisa de organização para a sociedade funcionar, não é nesse sentido, né? Mas essa coisa que te realmente muito ditador, muito déspota e tal. Incomoda demais. E aí, você falando dessa história dos potenciais, é verdade, eu tenho uma tendência a ser assim. É uma coisa que eu preciso vigiar em mim, sabe? Ou quando e muitas vezes eu transito pelo outro lado de ser permissiva demais, com medo de cair nesse lugar, né? Mas é muito fácil para mim ser mandona. Chegar e fazer. Você faz isso, aí você cala a boca e você senta ali e limpa o chão. Entendeu? É muito fácil, né? Então, o que me incomoda às vezes no outro não é o que eu realmente sou, é o potencial que eu tenho, que eu carrego para ser igual. Né? E é engraçado, né, essa história do potencial, como é fácil você cair no outro extremo. Muito, muito. Porque aí a fuga. Eu costumo dizer que você faz 2 movimentos, geralmente. Ou a gente repete padrão, ou a gente foge do padrão. Então, muitas vezes o pêndulo ele vai para o outro extremo. Então, muitas pessoas tiveram uma educação extremamente agressiva e elas se tornam pais extremamente pacíficos. Bom, que é um movimento que a gente vê na nossa sociedade como um todo, né? Porque toda a geração que veio criada na cinta criou uma geração de crianças que podem tudo. Frágeis. Né? Frágeis. Se tornaram frágeis porque não tem limite, não tem, né? Não tem isso. Isso é uma coisa que está acontecendo assim como um todo. Agora a gente vai tentar achar um equilíbrio, né? Eu imagino. E aí eu vou te fazer uma pergunta. Será que eles não aboliram a sombra, esconderam as suas sombras nessas criações? Uau! Claro que sim, né? Não claro que sim. Uma coisa é se eles tivessem integrado essa sombra da criança que apanhou, da criança que sofreu, iria usar isso no sentido de porque entendeu que, por mais que eu tenha sofrido, eu aprendi algumas coisas com isso, né? Exato. Eu aprendi a ter resiliência, eu aprendi a esperar a hora, eu aprendi né, algumas coisas, ter disciplina, né? Então, tirar a sombra de cena trouxe um atraso no desenvolvimento emocional dessa criança. E terrível, né, menina? Como a gente vê gente, essa loucura. agora mole.
hoje a gente discute que a gente vai ter uma geração futura, tem um livro, eu esqueci o nome, me deu umas Depois você me manda que eu ponho aqui na descrição do vídeo, para o pessoal poder estiver interessado poder acessar. Ele fala que a próxima geração será menos inteligente que as gerações dos pais. Pela primeira vez na história, a gente tem uma geração que vem depois dos pais, né? A próxima geração menos inteligente, menos desenvolvida do que a próxima. Eu vou ter que dar uma cortadinha, porque tem uma cachorra batendo na minha porta. Eu não sei se esse barulho vai aparecer no vídeo, não. Cala e sai. Vai pra lá. Vai pro quintal. Vai. Sai. O cachorro do meu ladinho, aqui eu fazendo carinho, que ele não arranha. Melhor. O que você quer, seu cachorrão? O que você quer? Você não pode ficar aqui hoje. Não, não pode. Vai. Vai. É gigante o cachorro dela. Sai. É. Sai. O Frederico não é... O quê? O Frederico não é muito grande, não. É pequenininho, dá para controlar. E ele tá aqui, ó, engruvinhadinho. Aqui as crianças saíram. Também, bem. Você também? Aí eu tô sozinha. Já fez a mudança completa? Já organizou tudo? Já. Aqui já tá tudo organizado. Já. Pronto. Agora é os detalhes, decoração, comprar uns Sim, aos poucos. Agora, bora. O que você estava falando? Vamos retomar ali. Que aí da próxima geração. Da próxima geração ser menos inteligente do que a anterior, né? Então isso é um processo que a gente está observando social, que é real e que está acontecendo aos nossos olhos, justamente pela negação da sombra. Loucura. Mas depois você manda mesmo esse livro, porque eu realmente fiquei interessada. Também. Porque a impressão que a gente tem, justamente por conta de toda a tecnologia, de quão rápido a gente precisa pensar para acompanhar tudo isso, eu penso assim, que essa nova geração acaba ficando muito, entre aspas, mole, tá? Vou usar uma palavra técnica, né? Frágil. A gente fala que é uma geração frágil. Né? Mole. Eu sinto que falta muita resiliência nessa geração. Tipo, o primeiro obstáculo para. Sim. Sabe? E aí eu vou incluir meus filhos nisso, porque assim, estão os dois no processo de tirar a carteira de motorista. Os dois são muito inteligentes, nunca repetiram em escola, nada. Aí perderam o exame, e isso foi assim, sabe? Já querem desistir, porque não passaram no exame. Eu falo, pô, peraí, cara, você só não passou no exame, você vai fazer o exame de novo. Uhum. A gente não tenta para ver se dá certo, a gente tenta até dar certo. Parou, né? Aí eu falei, mas que engraçado, né? Como é difícil lidar com frustração e com isso tudo. Mas por que essa geração está assim, né? Nós, seres humanos, somos movidos pelo desejo. Né? Sim. É o desejo que nos move. Sim. O desejo como figura simbólica. É o desejo. Se não tem falta, onde vai ter desejo? Né? Se você tem tudo, o que você vai... Para que você vai... Quando eu falo falta em vários aspectos. Não tem falta. Então, eu não tenho desejo, eu não tenho a vontade, eu não tenho a motivação de ir em busca dele, porque não tem desejo. Eu preciso da falta para ter o desejo. Mas quem gerava falta eram as sombras dos pais. Né? Gente, era mesmo, né? Porque, tipo, eles, né, que vinham com essa coisa do não pode. Não era nem sombra, muitas vezes era simplesmente disciplina mesmo, né? Então, mas o falar o não, o se posicionar, ou às vezes ser mais contundente, ou frustrar o meu filho, estou sendo mal, estou sendo perverso.
Tá? Sim. Existe perversão em mim. Ela faz parte de mim. Estou provocando dor em alguém. É perversidade. Ah, é perversidade? Ah, então eu não posso provocar dor em alguém. Eu não quero olhar para minha sombra e olhar para saber que eu tenho uma perversidade dentro de mim. Então eu nego a minha perversidade. E nega a capacidade de disciplinar e uma série de outras capacidades nisso, né? E aí você me fez pensar também nesse movimento que a gente está, às vezes, não vou saber falar qual é a estatística correta, né? Mas é uma informação que corre, precisa, na verdade, entrar em alguma pesquisa confirmar isso, que países onde a gente tem um desenvolvimento, onde as pessoas têm uma vida legal, sabe? Seja você a profissão que for, você tem o básico da substância, né? Que você precisa para viver, está havendo um aumento enorme de depressão e suicídio, né? Porque as pessoas justamente não têm tem a base da pirâmide perfeita, então elas têm que começar a galgar essa pirâmide dos desejos, né? E tem que começar a achar outros interesses, outras motivações. E às vezes não faz esse movimento, acaba ficando ali perdido, sem saber o porquê que está existindo, né? Exatamente. É louco, né? A gente tem hoje, atualmente, aumentou muito o número de suicídio de jovens, de adolescentes. Brasil ou mundo, Lu? Triste. Brasil ou mundo? Os dois. Entende? Falta. Não tem falta. Tá tudo. Porque antigamente, nossos pais, né? Vou tirar pelos meus pais. Eles queriam o quê? Segurança. A base da pirâmide que a gente trabalha como ser humano é segurança. Né? Então, eu preciso de segurança física. Essa é a primeira base. Então, segurança física, o que é? Casa, comida, roupa, me traz proteção física. Saúde. Né? Onde se aquecer no inverno, enfim, a sobrevivência do corpo garantida. Do corpo. Né? Exato. E assim, então eles iam atrás dessa sobrevivência. Né? Então a gente não foi educado também a quais outros tipos de desejos eu posso ter que não seja sobreviver. Sim, isso é muito interessante também, porque tem isso, né? Essa história de que você vê, hoje em dia que a gente tem todo esse movimento aí de procurar trabalhar naquilo que você realmente ama, entender o trabalho, não só como uma fonte de dinheiro para você sobreviver, mas também de realização, de conquista, de prazer. A gente vê o pessoal mais velho falando assim, que você tem que trabalhar, porque você tem que trabalhar e pronto, sabe? Por quê? Você vai mudar de carreira para se virar terapeuta, sendo que você tem um trabalho aí concursado, garantido e ganha. Então você já está ali ganhando, para que você vai fazer isso? Porque é mesmo, o trabalho é só o trabalho, é só o que você faz. Essa era a função do trabalho. Né? Não complica. Então, mas o que acontece também ok, a gente precisa entender que dor faz parte, que incertezas faz parte, que sombra faz parte, que eu tenho um lado negro da minha personalidade faz parte. Eu digo que tudo que a gente integra nos fortalece. Tudo aquilo que a gente tenta tirar ou separar nos enfraquece. Então, eu brinco eu lembro da minha época, tá? O desenho do Fantástico tinha o Coisa. O Coisa, as pedras, e ele ficava fortão. É como se ele... Eu brinco que é o Coisa. Eu preciso integrar todas as coisas. Eu preciso tudo que me envolve ser integrado. Aí eu ganho força. Eu fico forte. Entende? A partir do que eu tento tirar as coisas de mim e não me dou conta e não integro essas coisas, eu enfraqueço.
Exato, exatamente. Lu, Alex, ontem a gente gravou, ontem não, né, Alex? Antes da semana a gente gravou um outro podcast que a gente estava fazendo aqui nossas reflexões aqui do ano, né? E aí eu, em algum momento aí, me deixei vulnerável e falei de um caso que eu estava vivenciando aqui na minha vida, que você também acompanha, você também é minha psicóloga, que é o processo de depressão que eu estou vivenciando hoje. E a virada de chave foi no momento que eu estou assim mesmo, eu tô triste, é isso mesmo. E foi naquela terapia que eu chorei igual uma criança, eu fazia anos que eu não chorava igual uma criança. Por quê? Empurrando para debaixo do tapete, todas as situações que aconteceram na minha vida, eu passava, não. Deixa para debaixo do tapete. Até que em algum momento, peraí, você não vai cuidar, não? E veio dessa forma. E é bem isso que você falou. Eu tenho que aceitar isso e abraçar esse processo aí, de fato, como uma válvula para, de fato, dar um impulso. Mas sem aceitar isso, sem integrar, eu provavelmente estaria naquela tristeza e naquele dia foi a minha virada, sabe? Tipo, as coisas ficaram muito mais fluidas, porque, não, eu tô assim, essa é a minha situação atual e vamos abraçar isso e vamos tratar isso. Então, não dá para mentir, não dá para eu fugir da soma, porque em algum momento ela aparece. Ela aparece, né? Ela vai te sabotando. No teu caso, foi te tirando alegria de viver, né? Foi te tirando motivação, foi te botando deprimido, até que você conseguiu acessar, né? E eu tenho essa impressão, Luciana, e você como psicóloga pode até esclarecer melhor, claro, que quando a gente acessa tem esse esvaziamento, não tem? Parece que você sabe, tira ali a água, arrebenta a represa, então inunda tudo, até depois ela voltar a fluir. Exatamente. Quando eu acho, primeiro que assim, eu sempre digo, enquanto eu nego, é como se eu não estivesse vendo. Se eu não estou vendo, eu não posso fazer nada com aquilo. Aquilo me domina, aquilo me mina, mas eu estou negando, né? Eu só consigo fazer alguma coisa quando eu aceito essa coisa. Que eu vejo essa coisa, que eu digo, você existe, você faz parte, você pertence. E a partir dali eu consigo fazer alguma coisa com aquilo. Né? Quando eu faço isso, eu falo, você faz parte, eu falo que é como se deixasse de. Por que esvazia? Não é que esvazia, integra. Deixou de ocupar o espaço que estava ali. Eu trouxe para cá. E aí é como se acabou, não está mais. Não é o caroço que está ali, o caroço sai. Tem uma sombra me incomodando aqui. Vem aqui, sombra. Estou aqui falando e ela está se prega nos meus pés. Essa sombra eu Olha quero. Como a minha sombra é linda, gente. Olha que coisa mais delícia. Olha que sombra linda. Na hora que a gente começou a gravar, eu pensei, eu vou tirar ela da sala que ela vai perturbar. Ai, lindo, lindo. Ela não vai ficar quietinha hoje. Hoje ela não ficou mesmo. Fala, mas você faz parte, sombra linda. Pronto, está integrada. Você queria aparecer, integrou você. Isso. Também está participando do podcast. Vai, criatura. Eu vou usar até o exemplo. Quer ver que ela vai parar agora de roçar no seu pé? Eu acho que sim. É porque você sabe que toda hora eu tô assim, porque ela já derrubou coisa. Eu tô assim, eu paro e boto ela para fora, ou não paro e boto ela para fora. Agora acho que ela vai parar quieta. Ou não, né? Não, agora ela para. A sombra fica roçando você ali, ela fica te irritando, ela fica te incomodando. Quando você pega ela no colo, reconhece ela, acolhe, olha para ela deixa de incomodar. Ela deixa de querer. Ela sossegou mesmo, deitou lá embaixo da mesa, está quieta. Exato. Não, voltou para lá. Porque ela foi vista, reconhecida. Então ela deixa de ser sombra, entre aspas. Né? Sim, ela vem à luz, né? Ela vem à luz. No caso da Benta, ela sempre vai ser assim, sombra, porque ela é pretinha, né, gente? Sim. Estou usando só como uma analogia aí, né, que às vezes na vida da gente, a gente não se dá conta disso. Está incômodo e eu tô fingindo que não está ali, eu tô fingindo que não está ali, eu tô fingindo que não está ali.
né? Que nem você trouxe a inveja, a raiva, o medo, né? A Gente, dá perversidade. pano para manga, né? Dá pano para manga, né? Como a gente é complexo, né? Como a gente Bom, é. Eu gosto demais dessa ideia de que a gente é muitos dentro de um, sabe? De brincar com isso, que nós somos muitos aqui. E de vez em quando a gente quebra os pau, um lado pro outro. tudo Né? bem, faz parte também. Opa, Acontece, uma vez que um lado quer uma coisa, outro quer outra, né? Você quer ver levantar de manhã cedo, né? Um lado quer ficar na cama e o outro quer trabalhar porque sabe que precisa pagar os boletos. Aí fica essa briga, só mais 10 minutos. Não, levanta, que você precisa trabalhar. Não, mas eu não quero. Assim a gente brigando com a gente mesmo até a gente mesmo, né? Conseguir se reunir todos esses nossos pedaços numa coisa coerente. Lu, amei demais a tua participação. Eu que agradeço. Foi muito esclarecedor. Muito obrigada mesmo pelo convite, estou muito feliz. Gosto, assim, desse papo descontraído, sem regras, sem fluido. Eu acho que se desse para deixar um recado para as pessoas, é isso, né? Mais fluidez. Tirar um pouco as coisas de dentro das caixinhas, deixa ser mais fluido, deixa acontecer mais, né? Deixa as coisas correrem, tá? Mas eu estou muito contente, muito obrigada. Vamos marcar uma hora você. para você falar de constelação para a gente, né, César? Por favor, por favor. Falo sim, com o maior prazer. É um trabalho que eu amo fazer e tem tudo a ver com sombra também, né? Porque é o lado oculto da nossa família, o lado que eu nego, as sombras familiares, né? E que eu preciso trazer a luz para a perfeição. Então, muito obrigado, gente. Vocês ficaram com a gente até aqui. Hoje o César ficou tão quietinho, gente. Ele está numa Gente, eu estava numa terapia aqui. Gente, Luciana é minha psicóloga também. Eu estava aqui, ó, atento. Atentíssimo, assim, bebendo cada palavra. Esse podcast foi para mim hoje. Foi para você, né, amigo? Foi para mim. Então, até a próxima, gente bonita. Muita luz, muita gratidão. Tchau, pessoal. Obrigadão.